Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogéria Vieira e vamos para mais uma aula do Conquistações preparatório para o Enem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre cultura e sociedade. Mas antes da gente iniciar, já vai se inscrevendo no nosso canal se você não é inscrito. Curta nossos vídeos, comente e compartilhe, tá bom? Assim você vai ajudar o nosso canal a crescer e também levar conhecimento para mais pessoas, ok? Bom, e aí falar de cultura é falar da gente, né? De nós, sociedade. A cultura é sociedade, a cultura ela está conectada à sociedade, não tem como a gente fugir disso. E a gente vai trazer um pouco, né, dessa cultura, como é que ela se dá dentro do contexto aí geral, tá bom? Bom, e aí a cultura ela vai estar presente em algumas questões, uma delas é a questão do patrimônio, né? E aí esse patrimônio, ele pode ser um patrimônio material, um patrimônio imaterial. E esse patrimônio material, como exemplo, a gente vai ter edificações, exemplo de igrejas antigas, né, casarios, monumentos, né, como estátuas e etc. A gente chama de patrimônio material. E o imaterial, como exemplo, a gente vai ter as danças, né, a culinária, a gente chama aí as pessoas importantes dentro da cultura, né, de determinado local, a gente chama de patrimônio imaterial, tá bom? A gente vai ter a questão do etnocentrismo, a indústria cultural, né, que envolve várias questões de comunicação, que envolve a cultura, a diversidade, o relativismo, o determinismo, o estruturalismo cultural. Então, esses são alguns temas que estão presentes aí dentro da questão da cultura com relação à sociedade. A gente precisa aí saber, tá? E aí, nesse contexto, a gente vai ter a cultura como toda a expressão artística, né? Definir cultura é bem complexo, porque, assim, a cultura ela é muito abrangente, então, por isso que a gente traz como uma expressão artística. Então, toda expressão artística, ela é considerada, né, representante aí da cultura. Exemplos dessas expressões artísticas, a gente vai ter a questão das músicas, né, a questão da literatura, também ela é uma expressão, né, que faz parte da cultura, as tradições, né, a gastronomia, a questão das crenças, costumes, valores, a linguagem falada, a linguagem escrita, a questão da religião, os mitos, os rituais. Então, todos esses exemplos, né, são cultura, fazem parte da cultura, representa a cultura, tá? E aí a gente vai ter o conjunto de leis e moral de um determinado povo, sociedade ou civilização dentro da cultura, né? Então a gente vai ter diversas representações culturais dentro do contexto social, histórica, e que a gente vai ter aí, claro, direcionamentos, norteamentos que vai nos apresentar essas culturas, essa diversidade de culturas que existem, tá bom? Pois bem, e aí a cultura, ela é considerada também uma cultura popular, né? E ela pode ser tanto uma cultura nacional, regional, local. Então, vai depender muito aí da questão de escala que a gente vai estar realizando essa análise. Mas diferenciando a cultura nacional da cultura regional, como exemplo de cultura nacional, a gente vai ter, no caso do Brasil, o carnaval, tá? E aí o carnaval é uma expressão da cultura popular nacional, até porque ela vai estar presente em todo o território nacional. Claro que cada local vai ter a sua forma de se manifestar, né? A gente vai falar disso. Mas aí o carnaval é uma cultura nacional e que é reconhecida tanto no seu país, né, de origem, como em todos os países, né? Até porque a gente vai ter aí os meios de comunicações contribuindo para essa expansão de conhecimento cultural. Tá? Um outro exemplo, a gente vai ter a festa de Parintins, né? E aí já a festa de Parintins é uma festa regional, porque só acontece lá, tá? Ela é reconhecida, né, tanto no país como em vários lugares do mundo, mas ela não acontece em todos os lugares do território nacional. Ela é uma cultura específica, né, desse lugar, que no caso é da Amazonas, né, da cidade de Parintins.
Então, a gente vai ter essas diferenciações entre cultura nacional e cultura regional. Bom, e além disso, a gente vai ter dentro da questão de cultura, a gastronomia, né? A questão da cultura gastronômica, né? Que a gente vai ter aí a questão dos alimentos, que vai ter suas representações dentro de cada lugar. Então, a gente vai ter também a questão gastronômica como algo cultural, tá? O Brasil, por exemplo, é um país tão diverso que a gente vai ter aí a culinária bem diversificada, cada lugar, região, cidade, até dentro do próprio estado, a gente vai ter aí cada região, né, dentro de um estado, com sua cultura de alimentos específicas, né? Sua representação gastronômica dentro da sua cultura. Isso é bem interessante. E falando de Brasil, por exemplo, dentro do contexto nacional e regional, a mistura do arroz com feijão, por exemplo, é diferente. A questão da feijoada, né? Cada lugar do Brasil vai ter uma forma de construção dessa feijoada. Então, assim, a diversidade culinária também ela é bem interessante em cada lugar. Tá? Então, tudo isso faz parte do quê? Da sociedade, faz parte da cultura que a sociedade ela, né, tem, ela possui, ela construiu ao longo do tempo, tá bom? A parte das suas raízes, principalmente. Né? A cultura ela vem muito da raiz, das raízes da sociedade, né? Das origens dessa sociedade. A sociedade ela tem a sua origem, ela vai ali, tem a sua cultura, vão construindo, vão transformando, gerando novas culturas, novos costumes, novas tradições. E, claro, permanecendo também com as da sua origem, tá bom? Pois bem, e aí a gente vai ter o que a gente chama de indústria cultural. A indústria cultural ela é um conceito apresentado por Adorno e Horkheimer em A Dialética do Esclarecimento, tá? E aí, nesse contexto, a indústria cultural ela parte aí do entendimento da cultura massificada e padronizada, né, cujo objetivo é lucrar, transformar os objetos da cultura em produtos culturais. Então, quando a gente fala de indústria cultural, a gente está falando justamente dessa cultura que é divulgada e que ela é divulgada de tal forma que ela acaba levando, né, meio que obrigando, vamos dizer assim, direta ou indiretamente, a sociedade a adotá-la. Tá? Ou seja, é um padrão, né? Um padrão cultural. Por exemplo, a questão da cultura do fast food, né? É uma cultura que começou na América do Norte, praticamente, né? Assim falando grosso modo, no modo geral, e que ela é levada para o mundo como um todo, meio que imposta, né? Que toda a sociedade ela precisa se alimentar, né? De fast food. Então, assim, aí acaba aqui adentrando a vários lugares e fazendo parte também de outros lugares, na cultura de outros lugares, né? Que ela é a cultura massificante, né? Todo lugar que você for, você vai encontrar, né? Que é uma forma de tentar introduzir uma cultura ou várias culturas em outros lugares, tá? E a gente chama de cultura massificadora ou padronizada. E claro, esse tipo de cultura específica, né? Que é massificadora, ela vai ter justamente esse objetivo da questão do lucro. E aí vai estar muito conectada à questão do capitalismo, né? O capitalismo, ele proporciona esse tipo de ação, né? Esse tipo de cultura, que é a indústria cultural, tá? É meio que tenta padronizar os costumes sociais. Por exemplo, roupa é algo muito bem presente nessa indústria cultural, né? A indústria cultural que utiliza muito bem os meios de comunicação para introduzir esse tipo de cultura. E aí a gente acaba aqui padronizando aí a forma de se vestir da sociedade como um todo, sendo que cada sociedade ela tem sua cultura específica, né, das suas vestimentas, mas que a indústria cultural ela acaba massificando, ela acaba padronizando aí toda a sociedade a nível mundial para se vestir daquela forma, né? E hoje, cada vez mais, a gente vai ter aí isso presente. Inclusive, a gente hoje acaba até adquirindo os produtos, né, dessa indústria, até porque hoje com as tecnologias a gente vai ter aí o acesso a esses produtos com mais facilidade, entre aspas, né, em relação ao passado, né, até porque, entre aspas, porque nem todo mundo tem o poder aquisitivo para estar adquirindo, né, esses produtos.
mas que a gente vai ter hoje mais acesso, meios de acesso, melhor falando, do que no passado. E aí hoje está muito mais fácil implementar e está muito intensificado essa questão da indústria cultural. A questão da indústria cultural, eu falei de roupa, falei de comida, mas também tem a questão, por exemplo, da influência musical, de estilo de vida, né? Que a indústria cultural ela vai implementando também. Faz com que todo o nosso planeta, todos os lugares, esteja presente essa cultura. Se é ruim ou bom, cabe a nós, né, definir. Mas claro que tudo é bom quando não faz mal, né? E que a gente precisa, não é que a gente não vai fazer o uso dessas culturas. Acho muito interessante que a gente pudesse aí vivenciar todas as culturas existentes, seria muito bom. Mas a gente precisa também valorizar, né, e reafirmar a nossa cultura específica. Né? A gente não pode deixar que essa cultura da indústria cultural ela sobreponha, ela seja dominadora ao ponto da gente esquecer e deixar morrer a nossa cultura, né? E aí é meio que a gente vai estar perdendo nossa identidade, quando a gente perde aí nossos costumes, nossas crenças, nossa cultura. Então a gente vai ter algumas críticas relacionadas à questão da indústria cultural justamente devido a isso, devido à perca da identidade que acaba proporcionando esse tipo de cultura, né? Que é a industrial, ok? Bom, e agora a gente vai para a análise, né, de uma questão de Enem, que fala, né, que é direcionada à questão da indústria cultural. É uma questão do Enem 2016, que diz o seguinte: hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de coesão econômica revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Bom, essa é uma reflexão, né, apresentada aí pelo livro A Dialética do Esclarecimento, né, justamente dos autores que eu citei aí para vocês, e, né, nos leva a pensar nessa questão da indústria cultural, né, o papel dessa indústria cultural, né, e como é que se apresenta aí, como é que ela influencia a sociedade. E a pergunta diz o seguinte: a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma. Aí a resposta correta é uma ilusão da contemporaneidade. Por quê? Porque diz, na indústria cultural você é livre para escolher. Mas até que ponto nós somos livres, né? Considerando que a indústria, ela alierna, ela tem uma forma de fazer com que a sociedade acabe adotando, sendo que ela não perceba, essa sociedade não perceba que ela está sendo alienada. Né? Isso aí é uma reflexão que os autores trazem, né? Essa crítica à indústria cultural. E a resposta correta seria o quê? A ilusão da contemporaneidade. Tá certo? Pois bem, essa foi mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos, preparatório para o Enem. Né? A gente traz aqui algumas reflexões em relação à cultura e à sociedade. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Continuem assistindo, né? A gente vai ter aulas aí de todas as áreas do conhecimento, são importantes e que são direcionadas para que você consiga, né, acertar as questões de Enem. Então estudem, aproveitem bastante as nossas aulas. E é isso aí, continue aí nos acompanhando. Não esqueça, curta, comente, compartilhe e continue acompanhando as nossas aulas. Um beijo e estamos juntos.